Olá, crianças! Hoje na aula de português nós vamos fazer uma revisão. Cada dia nós vamos fazer uma revisão, procurar fazer revisão das matérias, né? Porque essa semana é a semana de provas. Você tem de hoje, dia 4, até o dia 14 para fazer as provas. Então, eu sugiro, né? Façam uma prova por dia, com calma, com atenção. Não deixe para os últimos dias, dia 12, 13, 14, que já vai estar muito em cima. Se você tiver alguma dúvida, né, alguma matéria que você não está entendendo, manda a pergunta para a professora, que a professora vai responder no WhatsApp para você, tá bom? Então, vão fazendo com calma as provas, com atenção e não deixe acumular não, tá? Então, essa semana não vai ser muito de exercícios, não vou dar tantos exercícios, viu? Para dar tempo de estudar para as provas, né? Que é semana avaliativa. Então, nós vamos rever hoje conteúdos de português, sobre contos, sobre sinônimo e antônimo e sobre encontro vocálico e ato de tongo e tritongo. Então vamos lá. Primeiro nós vamos revisar sobre contos. O conto é um texto narrativo do gênero literário. Ele tem um foco em um fato ou em determinado acontecimento. Os contos são fantasiosos, histórias de faz de contas que são muito contadas para as crianças, né? Vocês conhecem vários contos, né? João Pé de Feijão, João e Maria, o Gato de Botas, foi o que nós vimos, né? O Pequeno Polegar, né? E tem inúmeros outros contos. Uma pessoa contava para outra, que contava para outra, que contava para outra, e a cada vez que contava, a história podia mudar um pouquinho, porque cada um se lembra de um jeito e usava a sua imaginação. Lembra quando nós começamos a estudar o capítulo 2, lá em sala ainda, na escola? O capítulo chama Quem conta um conto, aumenta um ponto. E eu expliquei para vocês essa expressão de aumentar um ponto, né? Que cada vez que a história vai passando, vai aumentando um pouquinho, né? A pessoa vai aumentando um ponto, né? Vai incrementando mais. O conto possui um narrador, né? Que é quem conta a história. Os personagens, um cenário. Então, vamos relembrar o que é cenário. Cenário é o local onde se passa a história, onde acontece a história. Um enredo, o que é um enredo? É o que acontece no decorrer do conto, né? A história, então, ela é dividida em desenvolvimento, início, meio e fim. Então, o enredo é o desenvolvimento, é o desenrolar do conto, né? O que é que vai acontecer neste conto? E dentro do desenvolvimento acontece o conflito, né? Surge o conflito, que é aquele problema, né, principal que se baseia o restante do conto. E também depois tem um fim, que é chamado de desfecho. Como que acaba aquele conto? Como que acaba aquela narrativa? Então é chamado de desfecho. Então, né, as palavrinhas que eu coloquei em vermelho aqui, ó, são os elementos de um conto que você precisa lembrar. Narrador, os personagens, cenário, desenvolvimento, conflito e o desfecho. Então, nós vamos falar agora um pouquinho de contos de fada. Os contos de fada são narrativas em que aparecem seres encantados, como as fadas, e elementos mágicos pertencentes ao mundo imaginário, né? Ao mundo maravilhoso. Então, é algo real? Não. É algo do mundo imaginário, né? Do mundo fantasioso, dos contos de fadas. E tem um exemplo de conto de fadas que vocês conhecem muito e eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Só para a gente relembrar um pouquinho. Então, eu trouxe o conto do Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Um certo dia, sua mãe pediu que ela levasse uma cesta de doces para sua avó que morava do outro lado do bosque. Chapeuzinho Vermelho estava caminhando pelo bosque quando encontrou o lobo. Então, aqui a imagem do Chapeuzinho Vermelho caminhando. Aonde vai, Chapeuzinho? Perguntou o lobo. Na casa da vovó, levar uma cesta de doces, respondeu o Chapeuzinho. Muito bem, boa menina, por que não leva flores também? Enquanto o Chapeuzinho colhia as flores, né, que o lobo enganou ela, o lobo correu para a casa da vovó, bateu a porta, imitando a voz de Chapeuzinho, pedindo para entrar. Assim que entrou, ele enganou a vovó também, deu um pulo e devorou a vovó inteirinha. Depois colocou a touca, os óculos e se cobriu, esperando o Chapeuzinho Vermelho.
Quando o Chapeuzinho chegou, o lobo pediu para que ela chegasse mais perto. Vovó, que orelhas grandes, disse o Chapeuzinho. É para te ouvir melhor, disse o lobo. Que olhos enormes, vovó. É para te ver melhor. Que nariz comprido. É para te cheirar. E essa boca, vovozinha, que boca grande. É para te devorar. Então o lobo pulou da cama e correu para pegar Chapeuzinho. Um lenhador que passava por ali perto, ouvindo aquele barulho, aquela confusão toda, foi ver o que era. O lobo tentou fugir, mas o lenhador atirou nele e matou o lobo. Chapeuzinho apareceu e disse que o lobo havia engolido a vovó. Então o lenhador abriu a barriga do lobo, tirou a vovó de lá de dentro sem salva. E eles foram felizes para sempre. E assim é o desfecho, né? O fim da história do Chapeuzinho Vermelho, né? Tem de outras maneiras também, né? Que as pessoas contam a história do Chapeuzinho Vermelho. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, esse foi um exemplo de um tipo de conto de fadas. Agora nós vamos ver sobre os contos maravilhosos. Né? Os contos maravilhosos são personagens os personagens são pessoas, animais ou objetos falantes, que geralmente passam por situações de pobreza ou dificuldade financeira e busca resolver isso, né, procurando adquirir riqueza. Então, conflitos dos contos maravilhosos são geralmente, né, uma dificuldade financeira que um personagem ou mais de um personagem busca riqueza. Apresenta o antagonista. O que é o antagonista? Vamos lembrar, é aquele que é o inimigo do protagonista. É aquele que vai fazer de tudo para trazer dificuldade para o protagonista conseguir o que ele quer. E o que é o protagonista? O protagonista é o personagem principal daquele conto. É comum nos contos maravilhosos o antagonista se caracterizar como um ser fantasioso, um gigante, um bruxo, um mago, né? Aí você pode relembrar um conto maravilhoso lá na página 80 a 84, que é o conto que nós lemos, né, do Gato de Botas. Assim também como João Maria é um tipo de conto maravilhoso, João no Pé de Feijão também. Então, o que você precisa relembrar nos contos? Tem um conflito, os personagens, tem seres fantasiosos. A diferença dos contos maravilhosos e contos de fadas. Os contos maravilhosos não tem fadas, mas pode ter elementos fantasiosos. Tem o antagonista, né, que busca fazer tudo para o protagonista não conseguir o que quer. E tem o protagonista, o elemento principal do conto. Agora nós vamos relembrar sinônimo e antônimo. Então vamos lá. Sinônimo são palavras com o mesmo significado, né? Palavras que têm significados semelhantes, significados parecidos, né? Por exemplo, comprido é igual a longo, veloz igual rápido. E antônimo. Antônimos são palavras que têm significados opostos, significados diferentes. Exemplo, longe e perto, bom e mal. E aí eu coloquei aí o link de um vídeo que você vai procurar esse vídeo no YouTube. E este vídeo é um rap muito legal sobre sinônimo e antônimo, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Esse vídeo é um rap, sinônimo e antônimo. Muito legal. Para você ver. E tem agora um exemplo de encontro vocálico. Encontro vocálico é o quê? O próprio nome já diz. O encontro de duas vogais, né? Duas ou mais vogais em uma mesma palavra. Então, o encontro vocálico ele pode ser hiato. O que é hiato? Quando na separação de sílabas, cada vogal fica em uma sílaba. Saúde. Sa-u-de. Então, vamos colocar aqui este exemplo também. Ó. Sa-u-de. Vou ao contrário aqui, né? Ditongo. Ditongo é quando duas vogais ficam juntas numa mesma sílaba.
né? Então, o encontro de duas vogais juntas numa mesma sílaba. E o tritongo? 3 vogais juntas numa mesma sílaba. Então, o hiato fica em sílabas separadas. O ditongo fica as duas vogais juntas na mesma sílaba. E o tritongo fica 3 vogais juntas na mesma sílaba, tá bom? E coloquei também um vídeo sobre hiato, ditongo e tritongo, que é um vídeo também bem legal. Então, eu vou deixar lá na descrição do vídeo o rap do sinônimo e antônimo e o outro vídeo do encontro vocálico, tá bom? Eu vou deixar lá na descrição para você ver esses vídeos aí em casa com a sua família e aprender um pouquinho mais do sinônimo antônimo e dos encontros vocálicos, do hiato, do ditongo e do tritongo, tá bom? Então, estudem, faça a prova com calma, com atenção e qualquer dúvida, a professora vai mandar para você a solucionar a sua dúvida através do WhatsApp, tá bom? Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula de português.